Ah, cadê ela? Se quiser só falar que a gente tá aguardando. Se quiser só comentar que ela não tá entrando. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui hoje na Amajá, trazendo para todos nós mais um pouquinho do nosso bate-papo, né, sobre dependência química. E hoje nós vamos falar, conforme nós já havíamos comentado antes, que é sobre dependência química e família. Esse é um assunto bem interessante. Como eu disse para vocês, que eu só sou voluntária e eu estou aqui de boa vontade, pela minha experiência de desde 2005 aqui na Amajá, falar um pouquinho sobre a atuação da família, a importância da família junto ao dependente químico, como é que nós podemos contribuir? Eu posso dizer que a família pode contribuir muito. Mas hoje nós estamos aqui com a Ana Lúcia Tavares, também uma profissional psicóloga, que trabalha conosco há bastante tempo, tanto como voluntária como psicóloga, junto aos vínculos familiares e tem feito um bom trabalho. Então, Ana, que já está conosco, eu gostaria que você se apresentasse aí para o grupo, tá? Oi, tudo bem, pessoal? É uma alegria imensa estar aqui. A Marjá é como se fosse minha família, é um espaço que eu estou há muito tempo, né? Que eu acredito muito no trabalho. Então, eu fico muito feliz. Sou psicóloga, trabalhei com terapia familiar por muitos anos junto com a Marjá. E hoje estamos aqui para conversar um pouco desse tema que é tão importante, né? Que é a família, a participação da família no tratamento da dependência química. Pois é, Ana, isso é muito interessante, né? Na último bate-papo que nós tivemos, teve uma mãe que colocou para nós uma pergunta que como a família deve agir quando alguém fala assim: "Ai, bota esse filho para fora". Coração de mãe não dá conta de fazer isso, né? Mas coração de mãe tem condição de acolher verdadeiramente. Então eu gostaria de trazer assim a minha experiência é que o dependente químico provavelmente ele teve uma dor na infância. Não quer dizer que os pais, que o irmão, que o avô, aquela pessoa que ele tinha como referência, maltratou. O que nós aprendemos foi que ele entendeu dessa forma. Então, por exemplo, pode ser um exemplo meu mesmo. Que, por exemplo, a minha mãe me educava e trazia uma frase para mim, porque eu não gostava de serviço de casa. Para ela, ela podia me entender como preguiçosa, mas eu tinha outras habilidades. Nós tivemos depoimento de dependentes químicos que ele teve todos os presentes materiais, mas que o pai nunca participou, os pais nunca participaram de uma reunião na escola ou que ele não sentiu essa presença dos pais tão profunda, ou mesmo sem maldade nenhuma, a criança percebeu, não pediu uma mamadeira e a mãe fala assim: ai, daqui a pouco, deixa eu só acabar de fazer essa comida. É necessário, ela estava com o fogão aceso, mas a criança pode ter entendido isso como abandono. Então, tudo isso Isso. pode trazer resquícios para esse ser que está aqui hoje, solicitando presença, acolhimento e amor. Ana, isso pode trazer ou levar esse ser a uma dependência química para ele encontrar acolhimento ali? Na sua experiência,
de trabalhar com família há tanto tempo. Eu também trabalhei por muito tempo, mas eu não sou psicóloga, eu não sou psicoterapeuta, eu tenho só a minha experiência. Você pode falar um pouquinho disso para nós, para ajudar as pessoas que estão conectadas ou que poderão assistir depois no YouTube? Então, Edna, isso é um assunto muito complexo, né, na verdade, porque a gente está falando do sentir. E cada um de nós sente de uma forma, né? Então, as pessoas, na infância, geralmente, elas podem, sim, acarretar alguns sentimentos relacionados à família, relacionados aos coleguinhas, à escola, várias coisas que pode vir deixando um vazio nessa pessoa, que pode fazer com que ela se veja de um jeito que ela não consegue muito bem se sentir preenchida. E aí é nesse espaço que a droga muitas vezes entra, né? Então, eu sempre falo, né, que existem sempre vários exemplos perto de nós, né? Existem os exemplos familiares, existem os exemplos das pessoas próximas, dos nossos professores, dos nossos amigos. E a gente vai subtraindo do mundo, né, aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente dá conta, né? E a substância psicoativa, ela é uma forma, inicialmente, né, da pessoa começar a se sentir de uma forma diferente. Começa muitas vezes como uma brincadeira. Isso eu percebi muito no trato com a Marjá. Muitas vezes eu perguntava para eles, né? E a grande maioria respondia a respeito da curiosidade. Inicia-se assim. Mas depois ela vai entrando em outros universos, né, da pessoa, que aí simboliza esses universos que pode fazer uma ligação com questões afetivas, emocionais que vêm desde a infância, né? Então, pode falar, Edna. Sim. Não, Ana, Você ia eu falar. gostaria assim, né, para a gente fazer um bate-papo legal e dar oportunidade para os nossos internautas também participar. É muito comum as famílias falarem o seguinte: como é que eu posso perceber que essa pessoa com quem eu estou perto, esse ente querido, já envolveu com a droga? Uma das coisas assim bem importante é o comportamento, né? Então, por exemplo, é uma pessoa que era mais sociável, está mais fechada. Era uma pessoa que conversava mais, está mais isolada. Era uma pessoa com quem alimentação, tem vários comportamentos que mostram objetivamente, Ana, quais são assim, os principais momentos que a família pode perceber, tá? Essa mudança de comportamento e quais os momentos que nós precisamos, como família, como pessoa que ama, podemos entrar. Tá. Edna, eu vejo que a primeira coisa, antes de tudo, para todo mundo que está assistindo, independente de ter uma relação com alguém que tenha dependência química ou não, é ficar extremamente atento ao vínculo que se estabelece. Então, as pessoas que a gente ama, é muito importante a gente perceber o vínculo. Porque se não existe isso, porque se a gente está distanciado, se a gente não tem o hábito de conversar, se a gente não tem o hábito de perguntar como é que está a vida da pessoa, de trocar com ela, dificilmente a gente vai perceber a mudança de comportamento, né? Porque se é aquela relação onde eu acordo de manhã e falo oi, e depois eu só vejo à noite e falo boa noite, então dificilmente é possível perceber a mudança de comportamento, né? Porque ela começa de uma forma singela. E eu gosto muito de trazer a questão processual da dependência química, né? Ela não é uma doença que é do dia para a noite. É uma doença que lentamente a pessoa vai viciando e aí aos poucos ela vai modificando o comportamento. Então, tanto a pessoa, né, que está em uso, ela vai ter dificuldade de perceber,
né? As consequências que já começam a aparecer, porque ela vai vendo isso como natural, porque aos pouquinhos, quanto a família também. Então, por isso que a base é o vínculo. Mas vamos supor que já está um pouco instalado, né? Então, o que é importante perceber? A pessoa, ela tende a mudar totalmente o comportamento. Então ela passa a estar. Será aquela pessoa que gostava de ir na casa da família, casa da avó, do vô, ela já começa a diminuir isso até parar. Será aquela pessoa que estava com vocês no almoço, que gostava de fazer alguma coisa no final de semana, ela começa a diminuir. Ela tende a mudar as amizades, né? Então, assim, aqueles amigos que não estão dentro, não estão em uso, ela começa a se distanciar. Então, uma coisa que é bom perceber, por exemplo, seu filho, sua filha andava sempre com os mesmos amigos, né? Um grupo. De repente, ele começou, ele não fala mais daquelas pessoas. É um ponto a se observar, né? Escola, trabalho começam a ser prejudicados. As notas começam a diminuir, ela começa a ter problemas na escola e no trabalho ele também começa a ter dificuldades, começa de repente a faltar, a chegar atrasado, né? Então esses são pequenas coisas. E uma coisa que começa a aparecer muito é a instabilidade de humor. A pessoa começa a ficar muito instável, fica irritada, qualquer coisa ela fica nervosa, né? Então, assim, esses são aspectos comportamentais que com certeza vão aparecer. Mas o mais importante, vocês que estão aqui agora escutando, eu vejo que é justamente vocês conseguirem fazer essa reflexão. Como está o vínculo com a minha família, com as pessoas que eu amo? Eu tenho trocado com eles, eu tenho conversado, eu estou sabendo como é que está a vida dessas pessoas, né? Porque tudo é a partir daí. A dependência química é uma doença que desvincula a pessoa, ela aos poucos vai se vinculando somente à substância psicoativa e vai deixando de lado todas as coisas que ela gosta. Ah, gostava de jogar um futebol, de ir num cinema, de passear, ela vai deixando de fazer isso para colocar no lugar a substância. É importante nós pensarmos também, né, Ana, o quanto que é importante a presença nossa constante junto a essas pessoas. Porque 90% do que eu pude perceber de todas as convivências que eu tive com as pessoas com dependência química é que elas se sentem excluídas. De que forma que nós podemos integrar? Gente, não é paparicando, mas é tendo regras claras na família. Qual é o horário de usar o celular? Qual é o horário das nossas refeições? Qual é o horário que nós temos para as nossas boas conversas? São coisas tão simples que no nosso dia a dia acaba passando. Então, de repente, o nosso filho, o nosso irmão, ou às vezes até o nosso marido, o nosso pai, está num processo de ficar muito isolado. E nós esquecemos até de perguntar: está tudo bem? O que aconteceu? Como é que está no seu trabalho? Porque hoje nós estamos falando um pouquinho da prevenção. Mas e aí? Já está instalado a dependência. Depois que está instalado, é muito difícil nós conseguirmos estabelecer regras muito duras. Então, qual que é a minha percepção? Não estabeleça e nem promete aquilo que você não consegue cumprir. Ah, vou trancar a porta, não vou deixar você entrar. Será que essa é uma verdade? Será que não é mais fácil começar com pequenos comprometimentos? Olha, o horário do café da manhã é esse. O horário do seu trabalho é esse. Se você perder seu emprego, tá? O que você vai ter é o básico, certo? Ter regras claras. Porque depois que está instalado, a dependência já está nas células. A pessoa não consegue muito fazer mudança na sua vida.
Ana, faz sentido para você ou eu estou falando bobagem? De jeito nenhum, Edna. Você está falando assim, tudo que é muito certo, né? Quando está instalado, é muito difícil mesmo. Quando você fala desse sentimento de exclusão, isso é uma realidade, e é uma realidade tão profunda que eu convido vocês quando, se tiverem alguém na família, conversar, vocês vão perceber que essa pessoa geralmente ou ela conversa assim com você, ou assim. Dificilmente ela tá aqui, ó, olho no olho, né? Porque ou ela tá se defendendo ou ela tá se sentindo mal. E eles tendem, eu acho que uma coisa assim que é um ponto que eu acho muito importante é o seguinte: quando existe alguém na família que é dependente químico, é muito comum as pessoas falarem só sobre dependência química. Olha, você usou hoje, você está com vontade de usar? Você quer usar? Gente, vocês não sabem o quanto isso faz mal para a pessoa. Porque às vezes ela está no movimento de querer parar, e é difícil, porque ela tem a crise de abstinência, e isso vai gerar dores no corpo, vai gerar sintomas emocionais também muito fortes, né? Então é muito difícil. E aí, quando você fica perguntando, você traz isso para ela. Então, a melhor coisa que, por exemplo, que vocês podem fazer e que ajuda, chama essa pessoa para passear, chama essa pessoa para fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que você lembra que ela gostava de fazer antes, sabe? Ele gostava de jogar basquete, gostava de fazer alguma coisa, chama ele para isso, para de falar só de dependência química, né? E quando, Edna, você fala a respeito dessa questão, né, da família ficar sem lugar, falar coisas e depois não fazer, isso é muito sério, né? Porque quando você fala para ele, olha, se você não fizer isso, eu não deixo você entrar em casa. E aí você acaba deixando, você está aumentando um sintoma da doença, que é um sintoma comportamental, que é a manipulação. Então, a manipulação, ele é um sintoma. Não é do José, o João ele é manipulador, o José ele é... Não, é um sintoma da doença dele. A partir do momento que essa doença ela vai saindo, ele vai começando a entender melhor e saindo disso, esse sintoma ele pode também sair. Mas depende muito também de quem está ao lado. Porque quando você se deixa manipular, você estimula. Opa, gente, caí, mas voltei. Peraí. Voltou. Ô, Ana, Voltei, assim gente. que você Oi. volta, já voltou? Mas assim, já que você parou, eu vou contar Tô uma falando. experiência, né? De que uma vez eu estava Ah, atendendo uma mãe e ela dizia assim, mas vou chamar de José. O José, tá, ele mente muito para mim, tudo que ele fala eu já não confio mais, né? E aí nós fomos conversando e nós chegamos à conclusão que não é que essa pessoa, tá, que já está envolvida com droga ou com álcool, que ela está mentindo. Ela está te convidando para ir para um baile de fantasia. E normalmente nós estamos indo. Tá? Quantas vezes que a pessoa, às vezes a gente fala assim, o meu amigo não é a primeira vez que ele me decepciona, mas eu vou dar mais um crédito para ele. E normalmente esses créditos que nós vamos dando para essas pessoas que já estão com esse vício, que tudo que ela olha, ela precisa de encontrar uma alternativa para saciar essa necessidade das células dela, então ela começa a criar história. E cabe a nós que estamos perto ter a consciência ou o conhecimento meu, estar preparada, por isso que é tão importante estar nas terapias, estar em grupo em que você pode sentir acolhido, você convive com esse drama perto de você, para você recarregar suas baterias. Porque senão nós vamos entrando nesse processo que a gente chama de codependência. Eu acabo alimentando esse convite ao baile de fantasia que essa pessoa está me fazendo. Então, assim,
por mais que você esteja com dor, por mais que isso está te incomodando, mas nesse momento é importante você parar, refletir, saber, ter mais perguntas, porque nosso coração de mãe e de pessoas que amam é sempre aquele de dar uma desculpa para que a sociedade não perceba. Mas mais importante do que o olhar das pessoas e da sociedade é você resgatar essa vida que está tão perto de você e que você ama. Então, aqui não tem remédio certo, gente. Se tivesse, era muito fácil, tá? Por isso que nós podemos continuar com os nossos bate-papos para aliviar e contribuir com vocês com a nossa experiência, né? Porque quando eu não sei nadar e vou resgatar alguém que está afogando, é um perigo eu afogar junto. Ou seja, eu não salvo ninguém. E a dependência química costuma trazer isso para nós. Nós vamos enfraquecendo e, de repente, quando nós percebemos, nós já estamos afogando junto nos problemas. E outra situação que é muito comum nessas fantasias é que aí a gente esquece de todas as outras vivências em família e colocamos a atenção só nessa pessoa, ou tudo ele é culpado do meu sofrimento, tudo ele é culpado da minha dor. Então, esse peso fica muito grande para o dependente químico e ele tem dificuldade para voltar para o vínculo, ele tem vergonha, sabe? Então, imagina, ele começa a chegar depois que todo mundo dormiu, sair quando todo mundo não está lá, porque muitas vezes ele não dá conta de olhar, porque ele não perdeu os valores e princípios. Ele provavelmente não está dando conta de viver naquele ambiente saudável que ele vive, tá? Ana, estiquei muita conversa e acabei, às vezes, até fazendo você perder seu raciocínio, tá? Desculpa. Nada, de forma alguma. Mas primeiro eu quero dar um abraço para a Catinha, que eu estou vendo que ela está aqui com a gente, a Cátia, lá do Marjá, que trabalhou com a gente muito tempo. Um beijo, viu, Cátia? E assim, falar para as pessoas também, se elas quiserem... Qualquer dia aqui, hein? Falar que as pessoas, se elas também quiserem trazer alguma pergunta, né? Fique à vontade, que a gente vai respondendo. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Quando você fala isso, Edna, me vem muito esse ciclo, eu vejo que é um ciclo vicioso mesmo, né? Dentro da relação familiar. Né? Então, a pessoa que ela está próxima, ela quer ajudar, ela quer salvar, ela quer cuidar, né, do dependente químico. Só que, muitas vezes, para isso, ela ultrapassa o limite dela. Opa, gente, ó, ainda bem que não é internet, né? Ainda bem que é só o negocinho aqui que tá caindo. Mas vamos lá, né? Ana, tem duas perguntas aqui, tá? Uma da Karina, que ela pergunta, que eu vou falar, porque eu sei que você já está entrando nesse assunto do ciclo aí. Existem os caminhos para reverter esse ciclo, mesmo depois do indivíduo adulto? E a outra é a seguinte: como a família pode ajudar nos momentos de abstinência? Eu, assim, percebendo o caminho que você já está entrando, eu já trouxe essas duas perguntas que você já pode trazer a sua contribuição e já responder essas duas perguntas para nós. A primeira eu não entendi, eu não escutei direito, Edna. A primeira pergunta. Existem caminhos para reverter esse ciclo? Tá? O ciclo que o dependente já está, tá? De ficar isolado, que ela fez essa pergunta já tem algum tempo. Mesmo depois do indivíduo, essa mudança de comportamento, essa mudança que as pessoas próximas podem perceber, tá? Mas ela tá no link conosco, se ela quiser fazer a pergunta direto aí, pode. Posso falar? Então, Pode. eu vejo, né, que essa é possível, gente, tudo. Nossa, o quê? A gente trabalha 15 anos, né, trabalhando com a Marjá,
E a gente teve muita história de sucesso, muitas pessoas que ficaram bem, que renovaram a vida, né? Então, assim, quando a pessoa inicia, tanto quando ela inicia o processo,